Bora trazer informações também no Corinthians. Roberto Firmino interessa. Pode ser contratado na metade do ano? Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais, para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Para falar agora sobre Renato Augusto, a notícia não é tão boa, mas também não é tão ruim para o torcedor corintiano, deixa eu explicar. O Renato havia deixado a última partida com contusão, e aí a preocupação era se a lesão no joelho era grave ou não. Num primeiro momento, avaliou-se que ele faria tratamento ao longo da semana e estaria à disposição para o confronto contra o Ituano. A chance dele jogar no domingo é pequena, isso porque os exames realizados nessa terça-feira apontaram um estiramento, que é uma coisa bem menos grave do que um rompimento de ligamento, mas que requer cuidados. Então ele vai fazer tratamento durante todos esses dias e deve ser poupado para as semifinais. A gente ainda não tem a confirmação de quem será o adversário do Corinthians, e a semifinal, vale a lembrança, jogo único. É importante contar que sem o Renato Augusto o Corinthians apresenta uma queda drástica. Não só pelos números, os números nem apontam uma queda tão ruim. O Corinthians tem 57% de aproveitamento com o Renato Augusto em campo, sem ele passar 48%. Mas se torna um time muito mais previsível, menos criativo, com menor capacidade de construção, e quem sofre são os atacantes Yuri Alberto e Roger Guedes, costumam aparecer e ter menos bolas à sua disposição. Para o confronto contra o Ituano não julgo ser uma enorme diferença, até porque o Corinthians é bem melhor do que o Ituano. O time de Itu correu enorme risco de ir para a zona do rebaixamento, de cair no Campeonato Paulista, não fosse a vitória contra o Santos na última rodada e talvez tivesse de jogar a segunda divisão. Nesse cenário, o Corinthians, mesmo sem o Renato, é favorito. Já por um confronto, por exemplo, contra o São Paulo na semifinal, se não tiver o Renato Augusto, é um prejuízo do tamanho do mundo. E você, usa o espaço para comentário para avaliar o tamanho da ausência do Renato. Bora falar agora sobre Roberto Firmino no Corinthians, especulação que tem ganhado força nas redes sociais e tem causado muita expectativa entre torcedores do Timão. Se eu fosse corintiano, não ficaria tão animado assim. Firmino já se declarou torcedor do Corinthians, já disse que tem a vontade de realizar o sonho de atuar no clube do coração, e isso deve acontecer, mas não a partir da metade do ano. Nicola, mas o Firmino vai ficar livre, já disse que não renova com o Liverpool. Verdade, ele tinha a possibilidade de estender seu contrato por mais 2 anos com o clube inglês, mas disse não. Tudo porque o Firmino quer novos ares, e por novos ares entenda futebol europeu. A minha expectativa em relação à volta dele é para um futuro distante, até porque nesse momento ele já tem 6 propostas pesadas de clubes importantes do futebol europeu, das primeiras ligas. Jogador que perdeu a condição de titular do Liverpool nessa temporada, mas deixou excelentes serviços prestados ao longo dos últimos anos, só 31 anos de idade, pode escrever. Firmino aparecerá num grande clube de uma liga importante para a próxima temporada europeia, ou seja, a partir de julho e agosto. Depois desse contrato, daqui 2 ou 3 anos, dá para começar a imaginar e vislumbrar a possibilidade de o Firmino atuar com a camisa alvinegra, jogador que seria um enorme reforço, se encaixaria muito bem nesse atual elenco alvinegro, mas não será por agora.